Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro do Católico. Já peço a você, contribua com o canal, deixa aí o seu like, né, para engajamento do canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você chegou aqui agora e acredita que o canal valeu a pena assistir esse vídeo, compartilha com alguém e também deixa os teus comentários a respeito do tema que nós estamos abordando aqui. Peço desculpa a todos que vão me ouvir, porque eu tenho alguns cachorros aqui em casa e um deles já está aí latindo, né? E de repente pode sair o som aqui no vídeo. Mas vamos lá. Esse vídeo aqui é uma resposta, né? A resposta de uma pergunta feita por um irmão separado, por o irmão protestante João Júnior, que eu converso há muitos dias já, acho que já faz mais de ano que a gente conversa, né? E ele tem, para mim, as suas perguntas demonstram ser honestas. Se perguntas honestas, não são as perguntas como a pergunta do evangelho de hoje, que um mestre da lei, para colocar Jesus à prova ou para experimentar Jesus, fez a pergunta o que fazer para herdar a vida eterna. E quando Jesus vai explicar, né, Jesus pergunta a ele, vendo a malícia dele, pergunta: o que é que está escrito na lei? Como tu lês? Como tu entende? E aí depois Jesus explica, dá uma resposta usando a parábola do samaritano. Mas a pergunta do irmão João Júnior é esta aqui. Uma pergunta somente, ele diz. Só que a pergunta dele não é uma pergunta somente. Isso aqui é uma enciclopédia. Teria que fazer um vídeo de horas para explicar isso, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Ele vai dizer: como poderia ser o corpo de Cristo, carne, e o sangue de Cristo, vinho? Literalmente instituído na Santa Ceia, se Jesus ainda não havia morrido. Primeira pergunta, aqui é a primeira pergunta. Isso aqui já demonstra um monte de coisa. Por quê? Porque Jesus morre na história, no mundo que nós conhecemos. Jesus entra no mundo, o sacrifício de Cristo acontece no mundo. Então Jesus tem, a partir da encarnação do Verbo, um corpo físico. E essa morte de Cristo, a morte física de Cristo, acontece na história a partir do corpo que ele recebeu do Pai. Por isso ele vai dizer na carta aos Hebreus: Pai, deste-me um corpo para fazer a tua vontade, né? Então ele acontece na história. E se ele aconteceu na história, ele aconteceu na Sexta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa é a última ceia. Aí a pergunta de João é: como poderia algo que aconteceu, vamos dizer, no futuro, ser aquilo que estaria acontecendo no presente como ceia? Não sei se você consegue me entender. A pergunta dele é: como a ceia poderia ser literalmente o corpo e o sangue de Cristo se Jesus só morre no outro dia e não naquele dia da ceia? Ele morre depois, no futuro. Só que essa aí é uma grande falácia e uma falta de capacidade. Não estou falando que o irmão não é capaz disso, mas assim, a capacidade que é limitada pela ótica, pela visão, pela lupa protestante de interpretar os textos bíblicos distanciados da fé católica, da doutrina católica. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, depois eu volto para a pergunta dele novamente, tá certo? Mas eu vou mostrar aqui que o sacrifício de Cristo, ele aconteceu literalmente, fisicamente, na história. Mas só que ele não acontece somente na história, ele é eterno. Veja, deixa eu aqui. A Igreja Católica, para afirmar que o pão e o vinho se torna verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, está fundamentada em 3 pilares principais: as palavras de Jesus, a tradição constante da Igreja e a autoridade magisterial confirmada por milagres e pelo testemunho dos santos padres. O primeiro pilar, que é as palavras de Jesus, já era mais do que suficiente. Só que nós usamos outros 2 pilares para fundamentar ainda melhor. Mas as palavras de Jesus já é mais do que suficiente. Por quê? Porque Jesus vai dizer assim: isto é o meu corpo. Veja, na última ceia, Jesus não disse isto representa o meu corpo, mas isto é o meu corpo. Isso está em São Mateus 26, 26 ao 28, Marcos 14, do 22 ao 24, Lucas 22, do 19 ao 20, e também São Paulo reafirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao 25. Lendo aqui literalmente como Jesus falou: tomai e comei, isto é o meu corpo. Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos.
A linguagem usada por Jesus é direta, clara e afirmativa. Ele, que é o Verbo de Deus, fala com autoridade criadora. Quando Deus diz, aquilo acontece. Assim como disse, haja luz, e a luz passou a existir. Ao dizer, isto é o meu corpo, a substância do pão se transforma no seu corpo. Porque quem está falando não sou eu, Denis. Não é o Padre. É Cristo que diz. Assim como ele disse, haja luz, e a luz foi feita, a palavra, o verbo, Jesus Cristo encarnado, quando ele diz, isto é, passa a ser, torna-se, ou passa a existir, mesmo que não tenha existido. É por isso que, lá nas bodas de Caná, quando ele diz, faz o milagre transformando o pão, ou melhor, a água em vinho, é porque o poder da palavra dele faz o que é ordenado a fazer. Ok? E no discurso do pão da vida, João capítulo 6, Jesus ensina de forma ainda mais explícita. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna. Então o primeiro argumento é que Jesus, ele é a palavra eterna encarnada. E tudo que nós conhecemos, tudo que existe, foi feito por meio dele. Foi feito por meio de sua palavra. Basta ele dizer para tudo fazer. Basta ele dizer para ser. Então ele não mente, ele disse isto é. Mas a pergunta é, como poderia ser, se a morte aconteceu na sexta, como poderia ser o corpo e o sangue de Cristo ali na quinta-feira, antecipado antes do acontecimento? Só que nós, meus irmãos, da Igreja Católica, nós temos um entendimento de que Jesus Cristo, a sua morte física aconteceu no tempo. Porém, o sacrifício de Cristo não é temporal. Ele é atemporal, ele é eterno. Baseando-se em a expressão que está em Apocalipse. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Vou ler literalmente como está no texto. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Isso não significa dizer que todos vão adorar, né? Só um adendo aqui. Mas todos aqueles que não aceitarem Jesus como Senhor. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado antes da fundação do mundo. Tem Bíblia protestante que é ainda mais explícita, que vai dizer que foi morto antes da fundação do mundo, ou que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, logo, para Jesus, primeiramente porque ele é Deus e o poder da sua palavra faz o que quiser. Segundo, que o sacrifício foi oferecido antes que o mundo fosse criado. O sacrifício foi oferecido antes que o mundo fosse criado. O profeta messiânico, profeta Isaías, no capítulo 6, falando claro que de Isaías, é a vocação de Isaías, é o chamado de Isaías, mas Isaías, como todos os outros profetas, é uma tipologia de Cristo. O diálogo que Deus tem com Isaías é um diálogo que nós poderemos ver ele, ou poderemos dizer que ele também aconteceu lá na eternidade. Quando na eternidade, antes que o mundo fosse criado, só existisse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Só eles três antes que tudo fosse criado. No coração de Deus, Deus vai criar a humanidade, mas ele já sabia, pela sua presciência, pelo seu conhecimento prévio de todas as coisas, ele já sabia que o ser humano iria cair. E, como ele vive, Deus está na eternidade, ele entrou no tempo por causa de nós, por uma necessidade humana de redenção. Mas ele na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, ver o princípio de tudo e o fim de tudo, se tratando de plano salvífico, se tratando de economia da redenção, de economia da salvação, ele vê a coisa antes mesmo que ela venha a ser colocada, vamos dizer assim, não é colocada em prática, mas antes mesmo que ela venha a existir, antes mesmo que o mundo humano, material, físico venha a existir,
Deus já sabia. E aquele diálogo de Isaías com Deus, nós podemos ver ali o diálogo do Filho com o Pai, junto com o Espírito Santo. O Pai vendo futuramente que a humanidade caíra e que a humanidade precisaria ser redimida e nada que o ser humano fizesse poderia redimir aquele pecado, poderia aplacar aquela ira de Deus. Aí, na eternidade, o Pai pergunta: quem há de ir por nós? E aí, o Filho responde: eis-me aqui, envia-me. Ou seja, aquele diálogo do profeta Isaías, nós podemos ver também como um diálogo na eternidade do Pai e do Filho. Quem há de ir por nós? Quem há de ir aplacar, pagar o preço por eles? E Jesus diz: eis-me aqui, envia-me. E foi isso que aconteceu. O Pai enviou o seu Filho. É tanto que Jesus vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então logo, o Cordeiro foi imolado, foi sacrificado, foi morto, entre aspas, para não dizer que Jesus lá como o Verbo eterno morreu, e ele não morreu, né? Ele morre como homem, né? São Pedro vai dizer: morto na carne, vivificado no espírito. Ele só pôde morrer porque ele ganhou um corpo, né? Então, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, não é empecilho nenhum para Deus. Não há incapacidade nenhuma da parte de Deus, e aqui eu falando da pessoa do Verbo de Cristo Jesus, de tomar um pão e um vinho e dizer: isto aqui é o meu corpo. Porque este sacrifício de Jesus, ele é eterno. Nós poderíamos até dizer que o sacrifício de Cristo aconteceu no céu, de forma incruenta, sem derramamento de sangue. Depois, ele acontece novamente, né? Não vou dizer novamente, mas é o único mesmo eterno sacrifício. Mas vamos dizer assim, ele acontece na eternidade. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Esse mesmo Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, ele se torna presente, esse mesmo sacrifício se torna presente na ceia, na última ceia, quando Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei. E ele acontece literalmente, fisicamente, com o derramamento de sangue no altar da cruz. E no céu, agora, hoje, agora, nesse exato momento, o Cordeiro está lá, sendo imolado. Não morrendo de novo, mas sendo oferecido, sendo dado. Apocalipse capítulo 5 vai dizer: eis que eu vejo o Cordeiro de pé, como que imolado, à direita do Pai. E ele é o nosso alimento, ele é a nossa comida, ele é a nossa bebida. Isso é claro e objetivo. A igreja do céu, os santos de Deus, os anjos de Deus, é por isso que o salmista vai dizer pão dos anjos, né? Ou seja, ele é o alimento da igreja. Então, na visão católica, o que isso realmente significa? Cristo é o Cordeiro eterno de Deus. A igreja reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? João capítulo 1, versículo 29. A imolação ou sacrifício de Cristo na cruz aconteceu no tempo histórico, mas foi planejado por Deus desde toda a eternidade. Veja o que diz o apóstolo São Pedro. Ele foi predestinado antes da criação do mundo e manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Então ele foi predestinado, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E no tempo, essa imolação incruenta, esse sacrifício que o Filho eternamente oferece ao Pai nos céus, ele se torna presente na história. Ou seja, o plano da redenção, o sacrifício de Cristo é eterno no desígnio de Deus, mesmo que se concretize no tempo. Então, logo nós podemos ver verdadeiramente que para Deus não há empecilho, não há tempo, não há presente, passado, futuro. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Ele é o dono do tempo, Ele é quem criou o tempo. Veja, imolado antes da fundação do mundo.
igual no eterno presente de Deus. O que significa imolado antes da fundação do mundo? Significa que no eterno presente de Deus, o único e eterno sacrifício de Cristo perdura toda a história. Penetra a história humana antes mesmo dela existir. Ou seja, ele aconteceu antes da fundação do mundo, foi oferecido antes que o mundo fosse criado. Quando o mundo é criado, quando o homem cai, quando chega a plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho nascido de mulher, e na plenitude dos tempos, ele é oferecido literalmente e no tempo, de forma cruenta, com derramamento de sangue. Mas ele é eterno. Por isso que ele perdura depois da cruz. Aí o pastor dizia, então Jesus, ninguém mata Jesus de novo não, padre. Não estamos matando Jesus de novo. A mesma boda do cordeiro que nós esperamos nos deleitarmos nela, desfrutarmos dela, quando entrarmos na eternidade, essa mesma boda do cordeiro, esse mesmo banquete nupcial do cordeiro, que acontece desde antes que o mundo fosse criado, agora, depois do mundo criado, ele se torna presente no altar pelo poder da palavra de Cristo, não é do sacerdote. Quando o sacerdote vai dizer, na última ceia, ele tomou o pão, deu graças e partiu dizendo, isto é o meu corpo. Ele tomou o cálice e disse, depois de dar graças, isto é o meu sangue, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Ali não é que nós estamos matando Jesus de novo. Aquele sacrifício da boda do cordeiro, que todos nós iremos desfrutar lá na eternidade, ele se torna presente. Ele se torna presente. Então, Deus é eterno, fora do tempo, e tudo está presente diante dele, em um eterno agora. Assim, o sacrifício de Cristo na cruz, que ocorreu no Calvário, está sempre presente diante do Pai. A missa, inclusive, é essa atualização sacramental do mesmo sacrifício no tempo e no espaço, sem repeti-lo, ou sem renová-lo, ou sem fazer outro sacrifício. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1085, vai dizer o seguinte: o sacrifício de Cristo é único. Ele se oferece uma só vez ao Pai. Seu sacrifício se torna presente na liturgia sacramental da Igreja. Então é o mesmo, único e eterno sacrifício. O sentido salvífico, desde a criação. A expressão também ensina que desde antes da criação do mundo, Deus já havia disposto o caminho da salvação. Cristo crucificado. Ele não foi um plano B, depois do pecado de Adão, mas o plano eterno de Deus, o plano eterno de amor de Deus. Então esse sacrifício de Cristo que se faz presente no altar da cruz, que se faz presente na última ceia, é o mesmo e eterno sacrifício do cordeiro que foi imolado, que foi morto, que foi sacrificado, antes que o mundo, antes que a humanidade viesse a existir. O autor da carta aos Efésios, São Paulo, capítulo 1 de São Paulo aos Efésios, versículo 4, vai dizer o seguinte: Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. A liturgia celestial e a missa terrena. Veja, o Apocalipse mostra a liturgia celestial, centrada no Cordeiro imolado. Apocalipse capítulo 5, você lê aí, versos do 6 ao 14. A missa na terra é uma participação verdadeira nessa liturgia do céu. Toda a missa é o Calvário tornado presente. O sacrifício do Cordeiro é eterno. São João Paulo II, na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, artigo 12 e 13. Então logo nós podemos ver, meus irmãos, nitidamente que a liturgia da igreja faz presente aquilo que aconteceu antes que o mundo fosse criado. Não com derramamento de sangue, não Jesus morrendo literalmente, porque o Filho eterno não poderia morrer.
E já está dizendo, eterno. Ele só pôde dar a sua vida quando ele entrou no tempo. Quando ele saiu da eternidade e entrou no tempo. E aí nós podemos ver muitos dos discípulos de Jesus, quando Jesus disse lá em São João capítulo 6, verso 53, quando Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terias a vida em vós. João 6, 53. Quando Jesus disse isso, muitos dos seus discípulos se escandalizaram, como os protestantes, como o pastor Licurgo. Não, padre, não é, não tem como. Não é o corpo não, padre. Se fosse o corpo, a gente fazia exame e mostrava que era o corpo. Muitos dos seus discípulos se escandalizaram e abandonaram Jesus. João 6, 66. João 6, 6, 6. O anticristo. O número do anticristo. João 6, 66. Mas ele não os corrigiu. Jesus não os corrigiu quando eles disseram, não, essa palavra é dura demais. Nem disse que era apenas um símbolo. Pelo contrário, reafirmou com mais força: a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E como ele nos daria o seu corpo, que é verdadeiramente uma comida, e como ele nos daria o seu sangue, que é verdadeiramente uma bebida, para ser comida, para ser comido e bebido. Na Eucaristia, através do milagre da transubstanciação. Se fosse apenas um símbolo, Jesus teria explicado aos seus discípulos. Jesus teria dito, olha, não, vocês estão entendendo mal. Vocês estão me compreendendo mal. Mas não o fez. E ainda perguntou aos 12 se também queriam ir embora. Isso mostra a seriedade literal do que ele, Jesus Cristo, ensinava. Aí a segunda pergunta do irmão é o seguinte: por que, se era o corpo e o sangue verdadeiramente, por que ele disse fazer isso em memória de mim? Por que Jesus disse fazer isso em memória de mim? O que O que significa isso? O que significaria dizer fazer isso em memória de mim? Veja, eu queria tomar alguns textos bíblicos. A palavra memória, no sentido bíblico, em grego, o termo usado é anamnese, que nós usamos no catecismo, que não significa apenas lembrar algo do passado, como uma memória emocional ou mental. Na Bíblia, a palavra memória, zikaron em hebraico, ou anamnesis em grego, é o seguinte, veja, uma atualização aqui, uma atualização sagrada é uma atualização sagrada de um evento salvífico que se torna presente. Então, quando Jesus diz fazer isso em memória, Jesus está dizendo que é para que os apóstolos, a igreja de Cristo, faça a mesma coisa que ele fez. E o que foi que ele fez na ceia? Ele pegou o pão e o vinho e fez presente ali, naquele pão e vinho, o único e eterno sacrifício do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E quando na cruz Jesus é imolado, cruentamente com derramamento de sangue, após o sacrifício expiatório de Cristo na cruz, que é eterno, mas aconteceu no tempo, a igreja poderia fazer a mesma coisa que Cristo fez todas as vezes que um padre, um presbítero, validamente ordenado por um episcopo, por um bispo, validamente sagrado bispo, por um dos sucessores dos apóstolos, um bispo também validamente ordenado, todas as vezes que um presbítero ou um bispo pega o pão e o vinho
na missa e diz as palavras de Cristo, repete as palavras de Cristo, porque ele é ministro de Cristo, ele é um sacerdote ministerial, ele não é o sacerdote, ele é um sacerdote ministerial que, fazendo as vezes de Cristo, usa as palavras de Cristo. Quando ele pega o pão, ele diz: e Cristo tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, tomai e comei. E depois, tomando o vinho, o cálice, ele diz: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Todas as vezes que um padre e um bispo celebra a Eucaristia, como Cristo celebrou a última ceia, faz-se presente ali no altar, de forma incruenta, sem derramamento de sangue, o único e eterno sacrifício do Cordeiro que foi imolado antes que o mundo fosse criado. Alguns exemplos do que significa fazer memória para os judeus e para a Igreja Católica. Não é recordar e lembrar da cruz, como os protestantes pensam. Um exemplo: a Páscoa judaica não era apenas uma lembrança da saída do Egito, mas uma participação real naquele evento salvífico. Então, todas as vezes que os judeus celebravam a Páscoa, eles não somente estavam lembrando, não, meus irmãos. Eles estavam celebrando a mesma Páscoa que os israelitas celebraram quando saíam do Egito. A mesma. Quando os judeus celebravam a Páscoa, diziam: fomos libertos. E não apenas eles foram libertos. Não apenas. Do mesmo modo, ele está dizendo: somos libertos. E não apenas fomos, lembrando do passado. Veja, quando os judeus celebravam a Páscoa, diziam: fomos libertos. E não apenas eles foram libertos. Fomos, se tornando presente. Do mesmo modo, a Santa Missa, instituída por Jesus, com estas palavras, é a atualização, não repetição, mas a atualização. Eu gosto mais da palavra a presentificação. Fazer presente, né? É a atualização, não repetição, do mesmo eterno sacrifício da cruz. Tornando presente sacramentalmente, tornado presente sacramentalmente em cada Eucaristia. Fazer igual a celebrar o mesmo sacrifício. Quando Jesus diz fazer isto, ele está ordenando aos apóstolos e, por extensão, aos seus sucessores, aos padres e bispos, como eu falei, que reproduzam sacramentalmente o que ele fez na última ceia, que é inseparável da cruz. O sacrifício da cruz do Calvário não está separado, desassociado do sacrifício eucarístico da última ceia de Cristo. É uma coisa só. É uma coisa só. É o mesmo e eterno sacrifício. E o Catecismo da Igreja Católica vai explicar, parágrafo 1362. Na Sagrada Escritura, o memorial não é apenas a recordação dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou em favor dos homens. Esses acontecimentos tornam-se, de certa maneira, pelo poder que há na palavra de Deus, presentes e atuais. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1663. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1366. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício, porque representa, torna presente eficazmente o único sacrifício da cruz, que é o mesmo do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Algumas referências apostólicas. São Paulo, em 1 Coríntios 11, 23 ao 26, repete as palavras de Jesus e diz: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É um ato que anuncia, que torna presente, que faz visível aos olhos humanos
o sacrifício expiatório da cruz, que foi oferecido antes que o mundo fosse criado. Ou seja, toda vez que celebramos a missa, tornamos presente e proclamamos o sacrifício de Cristo até a sua volta. Resumindo aqui para concluir, irmão João Júnior, quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, ele não está apenas pedindo para recordar simbolicamente o que ele fez, mas está instituindo a missa como um memorial vivo, sacramental, real e eficaz do seu único e eterno sacrifício da cruz. Na missa, o mesmo Cristo que se entregou na cruz se ofereceu ao Pai lá na eternidade. E nós, como igreja, participamos verdadeiramente e ativamente desse mistério eterno, inseparável. O sacrifício do Calvário não se separa do sacrifício da última ceia eucarístico. Esta é a resposta. É o corpo porque Jesus disse que é. E fazer memória não é somente lembrar, meu irmão. Vai estudar dentro da mentalidade judaica o que significa fazer memória, né? Fazer memória, que são as duas palavrinhas que nós vimos lá atrás, né? Em grego, né? Se eu não me engano, em grego significa anamnesis. E em hebraico significa zikaron. Zikaron. E em grego, anamnese. Ou seja, fazer memória. Tornar presente aquilo que aconteceu antes que o mundo fosse criado. Na ceia, quando Jesus diz isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele está fazendo com que o seu sacrifício, antes que o mundo fosse criado, está acontecendo ali de forma sacramental, incruenta, sem derramamento de sangue. E no outro dia, na sexta-feira, o mesmo e eterno sacrifício do cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo se faz também presente no alto da cruz, agora sim, com um corpo físico, de forma cruenta, com derramamento de sangue. Espero ter respondido. Deus abençoe e que viva Cristo Rei e que viva a Santíssima Eucaristia. Amém.